uma breve retomada desse primeiro trimestre, antes da parada e depois da parada, tá? Rapidamente aí. Então, na última aula, vou começar pela última aula e vou fazer a discussão do trimestre de uma maneira bem rápida, tá? Então, na última aula, estamos discutindo sobre o retorno às origens, e discutimos, deixa eu até dar uma olhada aqui para minha cola, e discutimos aquela passagem do Reino do Sul, que é o Reino de Judá, e o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, e os dois reis, né, que é o Ezequias e o Josias, estavam passando por momentos conturbados e ambos pediram ali a ajuda de Deus, né? A gente teve fizemos uma discussão, foi a aula gravada, discussão com base no relato bíblico. E aí ele mostra o Josias que um dos parâmetros que ele teria que ter para melhorar a situação da sociedade, do reino de Israel, era, né, o retorno às origens, né, o retorno ao livro da lei que foi encontrado, que foi a discussão da última aula, basicamente. Agora eu vou falar para vocês de uma maneira bem resumida desde o início do ano. A gente tem feito esse trajeto, né? Começamos lá pela sociedade, pela monarquia, inicialmente não era uma monarquia, inicialmente Israel era dividido. Começamos aqui pelos juízes, né? É o último quadrinho aqui, tá? Da história de salvação. Começamos pelos juízes, onde Israel era uma sociedade arcaica, a gente pode colocar, uma sociedade tribal, melhor dizer, essa era a palavra que eu estava querendo encontrar, era uma sociedade tribal, onde que era comandada por famílias. Quem que eram as famílias? Quem que eram os juízes, né? Que ainda, né, tinha origem dentro das 12 tribos de Jacó ainda, dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Tá? Começamos inicialmente por essa discussão, e depois, o nosso primeiro tema, discutimos a figura do rei Saul, mostrando essa linha do tempo para vocês. Figura do rei Saul. Depois a figura que foi a nossa primeira aula, depois a figura do rei Saul, foi a figura do rei Davi, o rei Salomão, e agora nós estamos discutindo essa parte aqui, que foi a divisão do reino do norte, através do reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá, que foi inclusive o da última aula. Então, se a gente tem feito essa trajetória, essa linha do tempo, e a gente já começa, as próximas aulas, a gente vai perceber um pouco que a figura dos profetas, beleza? Então, para vocês aí, discutindo a figura do rei Saul, lembra que o rei Saul foi escolhido, foi ungido, mas era um rei fraco. Aí, com a fraqueza do rei Saul, surgiu o rei Davi, né? O rei Davi, conhecido aí pela sua fé, sua convicção. Lemos ali o episódio do Davi e do Golias, né? Onde tem além da grandiosidade do Golias, ele tem uma simbologia, né? O gigante Golias. Vimos também a passagem de Salomão, onde que trata ali da sabedoria, lembra dos conselhos, que rei Salomão foi buscar conselhos, discutimos também e nessa última aula, discutimos já o reino dividido, sobre a figura de Ezequias e a figura de Josias, tá bom? Só para mostrar aí para vocês essa discussão que a gente fez no primeiro trimestre, tá, galera? Então tem uma linha do tempo que a gente segue aí dentro dos relatos bíblicos, tá? Bom, pessoal, deixei aqui para vocês. Quanto à última aula, vocês ficaram com alguma dúvida? Eu vi que eu estava vendo as atividades de vocês esse final de semana. Eu só não corrigi porque, como a data de entrega é para hoje, né? Eu não vou corrigir antes que todos entreguem. Mas eu estava vendo as atividades que vocês me mandaram, que inclusive, deixa eu colocar aqui. Tinha aquelas, trabalhava dentro dos pilares, né, dos pilares, em momentos de crise, retomando com vocês, em momentos de crise, Deus se aproxima de nós por meio desses pilares aqui, por meio da oração, por meio da escrita e por meio das pessoas, né, não sei se vocês estão lembrados aí, essa da aula passada, essa que foi a proposta
aquele relato do Josias, descobri que nos momentos de crise, Deus se aproxima de nós através da oração, que é através da reflexão, né? Que cada um da oração mesmo que cada um faz, da sua maneira, né? Através da palavra escrita, então através do conhecimento, né? Da busca pelo conhecimento e a busca também pela Bíblia, né? E por meio das pessoas. Então, em momentos de dificuldades, Deus também se aproxima por meio de pessoas, através de conselhos, pessoas que nos ajudam, né? Amigos, familiares, enfim. Tá? Já deixei esse material aqui para vocês que complementa um pouco a discussão da última aula, tá? Eu não quero passar muito sobre isso aqui, porque foi o que foi discutido na última aula. É só a ideia mesmo desse pilar que eu queria retomar com vocês, né? Que foi a grande proposta da última aula, que Deus se aproxima por meio da oração, por meio da palavra escrita e por meio das pessoas. Beleza? Gente, na aula de hoje, a gente vai continuar ainda discutindo o retorno, o resgate às origens. Nossa, o professor aqui está. E antes de entrar na aula de hoje, acho que vocês estão lembrados que nós discutimos nas últimas aulas também. Vocês estão enxergando a apresentação, né, galera? Só para saber. Tá, estão enxergando aí. Um pouco sobre. Está enxergando normal? Sim. Beleza, tá. Então a gente vai discutir um pouco nessa aula, ainda dentro do tema resgate, né? Que é a ideia aí de pensar o resgate aos nossos passados, aos antepassados. Tanto é que as primeiras atividades, eu perguntei para vocês, fazer aquela atividade do Moinhos de Gente, né? Pensando um pouco em resgate da história do Brasil. Pedi também uma atividade para vocês desenvolverem no caderno, para conversar com seus familiares, né? Um pouco sobre a história da sua família. Não sei se vocês estão lembrados. Faz parte desse tema. E na aula de hoje a gente vai discutir, ainda dentro dessa temática, fé e resiliência. Vou ler aqui para vocês, né? Josias resgatou o passado. Então, retomando o que foi discutido na última aula. Josias resgatou um passado de harmonia de seu povo para enfrentar um momento de crise. Em sentido inverso, existem histórias que mostram como um passado difícil e doloroso pode ajudar a construir um futuro melhor. Algumas pessoas pensam por tanto sofrimento que ficamos surpresos, como, né, passam por tanto sofrimento que até ficamos surpresos, como, ao invés de desistirem, eles se tornam mais fortes. Isso se chama resiliência, ou seja, né, tem pessoas que passam por momentos muito difíceis, né? Por grandes dificuldades, por grandes percas, grandes tragédias, e ainda assim, a maior parte dessas pessoas não desistem, saem muito mais fortalecidos, né? De determinadas situações. Esse fortalecimento tem como nome resiliência, tá? Eu acredito que muitos de vocês já escutaram essa palavra, como também alguns ou muitos de vocês não escutaram. Quero saber de vocês. Resiliência. Vocês já escutaram? Pode ligar o microfone, para quem quiser, pode digitar no chat. Já escutaram essa expressão, esse conceito? Já? Quer partilhar isso? O que você conhece? Não, Vitor, beleza. Sim, Gabriel. Quem quer partilhar aí? Com as suas palavras, o que é resiliência? Com a palavra de vocês. Se puder ligar o microfone, eu acho até melhor, mas se não, pode digitar. O que vocês sabem algo sobre esse conceito, essa palavra resiliência? Eu falei um pouco aqui no texto, né? Com a ideia retomando da aula passada, eu falei um pouco o que significa, mas vocês querem complementar? Dar a volta por cima de um problema? Isso, Gabriel, também é. Alguém mais? Tipo, resistir.
Isso. Nunca escutei, mas acho que tem a ver com resistência. Também dá para dialogar, né? O resistir também. Resistir, isso, né, Roberto? Bom, galera, resiliência, né? Inicialmente, tem muitas pessoas que tatuam, né? Que têm escrito, as pessoas têm falado muito nessa tal resiliência nos dias de hoje, mas a sua origem é da física, tá? Através aí da física mesmo, através dos estudos dos materiais. E ele tem o significado, depois eu mostro ali para vocês, isso, né? Tem basicamente essa definição da física. É quando você entorta um elástico, ou você pega um determinado material, é a capacidade desse material de dobrar e voltar na sua situação que ele estava, tá? Então, na física, ele tem esse conceito. Então, ele foi retirado, ele foi trazido para a gente pode colocar, pensar dessa forma. Ele veio, as pessoas, foi trazido para o nosso cotidiano, as pessoas falam muito dessa tal resiliência, mas ele tem uma origem lá da física dos materiais, da mecânica, ó, a capacidade de um material absorver energia mecânica em regime elástico ou resistir a uma energia mecânica absorvida por unidade de volume e readquirir de forma original quando retirada a carga que provocou a deformação. Conceito, peguei de um verbete de física aí, dos materiais, beleza? Aí, pessoal, trazendo para o nosso cotidiano, um pouco que vocês colocaram, dá para a gente pensar, bom dia, Vitor, dá para a gente pensar não, vi aqui as coisas passar. Com a ideia dessa da árvore. Olha esse slide aqui, ó. Já escutaram? Entorta, mas não quebra, né? É um pouco isso. A pessoa ela sofreu um baque tão grande, pensou que ia desistir de tudo, mas ela saiu até mais fortalecida daquela situação. Então tem a ideia aqui eu acho que essa árvore representa muito bem uma tempestade, um momento conturbado, que infelizmente todos nós no momento vai passar na vida, gente, tá? Então, assim, o mundo, para quem ainda não passou um grande momento de dificuldade, espero que vocês tenham uma vida perfeita, né? Mas infelizmente em algum momento vai acontecer alguma coisa, uma perca de alguém querido, né? Alguma coisa não tão legal vai acontecer. E a ideia é da gente pensar a resiliência. Então, esse quadrinho que eu retirei aqui para vocês. A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. Ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa. Né? Então, qual que é a ideia da gente pensar a resiliência? Esse quadro aqui não traz uma questão interessante que eu quero pensar com vocês, mas é para a gente pensar as raízes dessa árvore, né? Porque se a árvore aguentou essa tempestade, uma situação de crise, é um sinal que ela tem raízes profundas. O que dá para a gente pensar as raízes? Vamos tentar fazer uma analogia com essa árvore, né? Nossa vida aqui. Hoje sou eu, essa árvore linda, maravilhosa, do sol, e aí vem uma tempestade, um momento de dificuldade na minha vida. Né? Essa grande tempestade. O que dá para a gente pensar, galera? Pergunto para vocês. Sobre as raízes. O que seriam as raízes? As raízes profundas dessa árvore que não deixou entortar. A mente? Beleza. O que mais? Rafa, quiser complementar, pode ligar o microfone, até prefiro. Ana, o que seria Ana, Roberta? O que dá para a gente pensar nas raízes aí? O que faz uma pessoa não quebrar, né? Não ser essa árvore aí, né? Deus, a fé, tanto é que nossos valores, isso, da hora, fé, tanto é boa, Carol, também. Tanto é que o tema da nossa aula, acho que vocês viram lá no quadro, né?
resiliência e fé. Eu não falei de fé, só estou falando da resiliência, mas é isso. O que que seria? Dá para a gente denominar aí o que que é a fé, afinal? Lógico, não dá para explicar cientificamente uma fé, né? Mas o que que será que dá para gente. Dá para gente tirar uma palavra aí, o que que é a fé? Breno, a crença, esperança, acreditar isso, acreditar. O que faz, né, a gente fortalecer essa nossa fé? O que que será que dá para a gente. O que que faz essas raízes ser profundas? Fé e o poder de crer é impossível, o amor. O amor, tá. Então, vocês pensaram em várias, né? Muitos de vocês, os momentos bons da vida. Sim, então, a ideia das raízes, vocês contribuíram com vários pontos aí, né? Alguns falaram a fé, eu achei aí valores, né? Cada um tirou, fez a sua análise do que seria a essas raízes profundas. Mas é isso, é a convicção, né? A fé, eu gosto de utilizar, cada um vai construir a sua, claro, mas eu gosto de pensar a fé como uma convicção, como aquilo que você acredita, os seus o que a visão de mundo, o que você acredita para o mundo. Ah, professor, não tenho uma religião, ou eu não acredito necessariamente em Deus. Vocês vão encontrar várias pessoas que não têm uma religião definida, ou não acreditam em Deus. Quer dizer que essas pessoas são piores do que as pessoas que têm uma religião definida e acreditam em Deus? Não, tem muitas pessoas que são pessoas que são ateus, né? Ou que não têm uma religião definida, que são pessoas humanistas, pessoas que tem uma boa proposta de mundo. Né? Quer dizer que essas pessoas não têm raízes? Já que a gente está falando de fé, pergunto para vocês. Aí, galera, complementando, deixa eu ver se vocês responderam alguma coisa aqui. Não. Complementando, dá para a gente pensar nos nossos valores também, tá? Então, com a ideia da fé, é os valores, aquilo que a gente acredita, a visão de. Essas pessoas formam suas raízes. Isso, Vitor. Essas raízes dá para pensar nos valores. O que, que são os valores, afinal? Dá para a gente pensar aquilo que a gente acredita, do que é justo, o que é o que eu penso para mim, o que eu quero para mim, o que eu quero para o mundo, entendeu? São as nossas convicções, que também, como muitos de vocês colocaram, a fé, né, de muitos. Essa fé ela pode ser direcionada dentro de uma religião ou de uma proposta de mundo. Um exemplo, um cientista, vamos pegar um cientista, ele não tem uma religião, ou ele não necessariamente acredita em Deus, mas ele luta pela descoberta de uma cura para uma determinada doença, um determinado mal para a sociedade. Entendeu? Então, essa convicção, são os caminhos que cada um direciona, cada um constrói para a sua vida. Para a gente pensar as raízes, tá? Dessa árvore aí, as nossas raízes. E aí, essa é a ideia da resiliência, né, que é a capacidade de recuperar, com base aqui nesse conceito da física, a capacidade de se recuperar em momentos de crise. Como que está a nossa resiliência? Pergunto para vocês, como que está a sua resiliência? Lógico, para quem quiser, gostaria que ligasse o microfone, mas para quem quiser compartilhar. O que você tem feito, ou como que está a nossa resiliência nesse momento de pandemia aí, galera? Perguntei para vocês no início da aula o que vocês estão fazendo. Alguém, o que dá para pensar nessa? Quer compartilhar algo? O quão você está sendo, melhor, o quão você está sendo resiliente nessa quarentena? E aí, Tainá, como que tá essa quarentena aí?
Tranquilo, Vitor. Vão pensando, porque no final da aula a gente vai pensar algumas atividades em conjunto, frágil, mas indo, eu acho, né? No final da aula a gente vai pensar algumas questões com base umas músicas que eu vou trabalhar com vocês aí. É difícil acreditar que tudo vai voltar ao normal. Olha, Vitor, eu acredito que vai voltar, né? Eu acho que aquela normalidade mesmo vai demorar um pouquinho para voltar, né? Acho que provável que o ano que vem ou quando descobrir uma vacina. Pode ser que a gente volte ainda esse ano, mas não como se a gente voltar esse ano, eu acredito que não vai ser da forma é, como que era no ano passado, né? Acho que vai ter vários cuidados aí. Quero acreditar, mas não entra na minha cabeça. Olha só, ó a convicção que tudo vai dar certo. Olha a fé aí, galera. Rafael, vamos nos adaptar. E aí eu deixei esse quadrinho para vocês. Vulnerável ou resiliente? Gente, apesar desse quadro, eu já me acostumei. Nossa, eu já me acostumei. A gente começa a se acostumar. Isso é a capacidade, Maria. Isso é a capacidade, querendo ou não, de adaptação, a capacidade de resiliência nossa, né? Galera, eu não falei no início da aula para vocês, mas a resiliência todos nós temos, tá? Não é algo que, aquela pessoa tem esse dom, que é resiliente. Não, todos nós. É algo que a gente desenvolve, tá? Então, apesar de estar nesse quadro aqui, vulnerável, né? Dois caminhos, vulnerável e resiliência, tá? É o caminho, parece ser uma decisão muito fácil para a pessoa, que a pessoa está enxergando, eu vou ser vulnerável ou eu vou ser uma pessoa resiliente. Talvez a gente esteja no momento de limbo, tempestade aqui, galera, ó. Essa tempestade pode ser que seja um limbo na nossa vida. Ou seja, que a gente não consegue enxergar as coisas positivas, um momento difícil. Quantas pessoas, quantas famílias, né, estão passando por um momento difícil e não conseguem enxergar esse caminho aqui da vulnerabilidade e de construir a resiliência? Então, apesar de eu ter colocado esse quadrinho aqui para vocês, não é fácil assim definir. Eu acho que vocês, acho que em momentos, acho que tem momentos que estamos acostumados de ver a participação de vocês. Não estou mais tão sensível, acho que tem momentos que estamos mais acostumados e outros que estamos com incerteza no coração. Não, realmente é isso. E outra, né, galera? Boa, Tainá, Maria. E outra, a gente, tipo, sempre está em busca a gente sempre, o ser feliz, né? Eu acho que foi, inclusive, no dia da pastoral, a gente falou um pouco sobre isso. Lógico que a gente sempre está em busca da felicidade, mas também a gente não pode ficar se forçando sempre para estar feliz. A gente não é obrigado todo dia a estar feliz. Tem dias que a gente não vai estar legal. Tem dias que a gente não vai estar de boa. Isso é normal, porque nós somos seres humanos. Tem dias que a gente não acorda tão legal, pensa várias coisas, fala, pô, nossa, ainda mais essa situação, não tô vendo meus amigos, ou não aconteceu tal coisa legal, ou tô super atribuído com coisas da escola, não tô dando conta, tá muito difícil para mim. Então, assim, é normal acordar ou ter 1, 2 dias que você não esteja tão bem, tá, galera? Não é sempre a buscar, é lógico, a gente sempre tá tentar ser feliz, mas a gente não é obrigado a sempre estar feliz. Tá? Eu acho que a sociedade muito nos impõe isso, de sempre estar buscando, sempre estar mostrando para os outros que estamos felizes. Bom a gente pensar um pouco sobre isso. Deixa eu ver. Eu só sento e choro mesmo, mas eu penso que poderia ser pior. Maria, imagina quantas pessoas, né, passaram por momentos difíceis aí, com percas, né? Ô, Thiago. Pode falar. Oi, pode falar, Tipo Vinícius. assim, eu tô Quem que é tão o Vinícius? acostumado Rafael. Fala, Rafa, fosse parecido. Tipo, eu tô tão acostumado a ficar em casa, assim, que um dia eu saí pra dar uma volta de carro, né? E eu não consegui, porque, tipo, eu fiquei com dor de cabeça, tipo, fiquei com vontade de vomitar, assim, por causa que, tipo, fazia muito tempo que eu não andava de carro. O relato do Rafa, eu tô doido, eu tive um dia e noite, comecei a chorar. Então, Isa, tipo, o Rafa falou, né, do acostumado a estar em casa, que ele foi sair de carro, né, para dar uma volta e passou mal, né, a Isa até colocou aqui. Então, é isso, todo mundo acho que tá um pouco meio doido, tá, modo de falar, né, o doido aqui, todo mundo tá meio, né, e
faz parte, né? Infelizmente, é fazendo a gente estar nessa capacidade de adaptação. E é isso que dá para a gente pensar. O quão eu estou resiliente, né? O quão... professor, eu nunca tinha escutado essa expressão. Que bom, se você nunca escutou, está sendo a primeira vez que está escutando aqui em sala, para a gente pensar agora nessa quarentena. O quão eu posso estar desenvolvendo essa nossa capacidade de ser resistentes a grandes tempestades. Deixa eu ver. E que hora? A vida perdeu um pouco de sentido? Sim. O Enzo, isso que você falou a gente vai discutir no próximo quadro, tá? Eu vou pegar um exemplo para vocês aí, beleza? A gente tem que aguentar muita coisa, mas tentando uma hora que chegar ao nosso limite. Galera, minha saúde mental está um pouco bugada. Então, né? Agora o sentido da vida é jogar e estudar. Bom, galera, vamos lá, ó. Vamos retomar aqui. E aí, com esse tema da resiliência, né? Se você ainda não tinha pensado sobre isso, a ideia é a gente, né, dentro dessas, todas essas dificuldades que vocês estão passando, que também o professor está passando, todos, né? Todos nós, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Pode ser que tenha alguém que fala assim, tô de boa, para mim tá a mesma coisa, para mim tá sendo até melhor do que tá indo para a escola. Pode ser que tenha uma pessoa que pense dessa forma, né? Cada pessoa tem uma relação diferente com o momento, né? Que nós possamos então pensar no desenvolvimento dessa capacidade. E aí, o Enzo, que você inclusive tinha falado sobre o sentido da vida, perdeu o sentido, ninguém falou aqui. A vida perdeu um pouco de sentido, né? Eu trouxe para vocês a história do Viktor Frankl. Eu não me lembro se no sexto ano eu já tinha falado um pouco sobre ele com vocês. Já escutaram falar do Viktor Frankl? Não? Não? Tá, beleza. Então não falei com vocês então. Tá, beleza. O Viktor Frankl, pessoal, só para, né, ele já faleceu em 1997, mas é uma pessoa muito lembrada até hoje, né, pela sua capacidade de resiliência. Qual foi a história do Viktor Frankl, afinal? Essa personalidade, essa pessoa, ele é um médico psiquiatra e ele viveu ali o período da Segunda Guerra. E ele teve uma profunda perca. Ele era um judeu, né? E ele teve uma profunda perca. Ele perdeu a esposa dele, os pais e os amigos, né? Todos aí, né, do Holocausto, vítimas do Holocausto ali na Segunda Guerra. Acho que vocês já sabem, em linhas gerais, qual que foi o contexto ali da Segunda Guerra. Não vou retomar muito com vocês. Acho que vocês já conhecem já a história, né? Então, ele perdeu praticamente todos os conhecidos, os pais, a esposa, grande parte dos amigos, nos campos de concentração, né? E ele, por isso que eu falei do Enzo, né? O Enzo colocou aqui. E ele, como todas as pessoas, sentiu um vazio existencial. Crises existenciais. O que é a crise existencial? Meu, o que eu tô fazendo aqui, velho? A vida, tipo, o que é a vida, né? Que sentido que... Ele se perguntou. Pois eu posso até deixar um pedaço da entrevista dele. Tem uma entrevista na internet muito boa dele, um vídeo curto. Tem vários relatos, tem livros, enfim. E ele perguntou, o vazio existencial, perdi meus pais, perdi minha esposa, perdi todos os meus amigos, ele não tinha filho ainda. E qual que é o sentido? Ele se questionou, qual que é o sentido da vida? Afinal, o que é a humanidade? O que a humanidade fez com o seu próprio destino, né? Lógico, não se compara, né, o momento que ele passou ali na Segunda Guerra Mundial com isso, né? Eu acredito que a Segunda Guerra Mundial foi muito pior, né? Nesse caso, lógico, cada um lida, né? Cada um tem uma relação diferente, né? Ele perdeu pessoas. Eu particularmente, não sei vocês, mas eu particularmente não perdi ninguém nesse contexto da pandemia, né? Talvez se a gente perguntasse, se a gente conversasse com alguém que perdeu familiares na pandemia, agora, na Covid, talvez a pessoa ia dar ia ter uma resposta nesse sentido de uma crise existencial,
tá? Então, ele, como humano, apesar de ser um médico psiquiatra, né? Ele sentiu um vazio existencial e se perguntou qual que era o sentido da vida, né? Fez aquelas perguntas básicas, meu, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo, né? E o Viktor Frankl, ele tem um livro dele que ele não pergunta, ele fala o seguinte, né? Não é, a pergunta não tem que ser feita qual o sentido da vida, mas ele tem que mudar a lógica. É nós que damos o sentido à nossa vida. Afinal, o que que afinal não. Com base nisso, o Viktor Frankl, ele dedicou toda a sua vida após esse episódio da Segunda Guerra Mundial, né, que ele perdeu as pessoas, ele direcionou todas as suas forças, todo aquele vazio existencial para ajudar pessoas que estavam passando pela mesma dificuldade. Então ele inverteu a lógica. Ele, inclusive, tem um trecho que ele fala: a pergunta não tem que ser qual o sentido da vida, mas nós que damos o sentido da nossa vida, né? Um exemplo do Viktor Frankl, um exemplo aí de resiliência para vocês, tá? Basicamente. E ele teve às vezes eu sinto que nem isso eu estou fazendo direito. O que, Kelly? Kelly? Não. Quem que é que tá Caldeira? Quem que é Caldeira, gente? Nossa. Sobrenome eu lembro. Quem que é Caldeira aí? Vai, Maria Eduarda. O que que é não tá fazendo direito? Fala, Maria Eduarda. Quer complementar? Não, mas é isso. É um pouco da situação. Cada um lida com a situação. Cada um lida com essa crise aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, voltando para vocês, é a arvrinha do meio. Vamos pegar essa imagem. Cada um lida com uma forma diferente, né? Mas a ideia é a gente pensar aí desenvolver a nossa resiliência, essa capacidade de superar esses problemas. O Viktor Frankl, ele desenvolveu a dele, não é um bolo de receita. O professor de ensino religioso vai chegar aqui para vocês e não vai falar o seguinte: vocês têm que fazer isso, eu não vou falar assim para vocês: vocês têm que ir na igreja, ou você tem que rezar toda noite. Cada um desenvolve a sua resiliência de uma forma diferente, cada um vai seguir o seu próprio caminho. Alguns através da fé, através da religião, outros através da ajuda ao próximo, né? Vai sair desses momentos difíceis. Mas a ideia é a gente pensar que todos nós temos essa capacidade de se adaptar e de se recuperar. E mais do que isso, para ter essa capacidade, é por isso que eu falei para vocês das nossas raízes. O que são as nossas raízes, afinal, né? A nossa fé, os nossos valores, né? Como vocês bem colocaram no chat. Eu estou colocando algumas ideias para vocês para a gente ir pensando, para vocês irem pensando. Eu não tenho a resposta, tá, gente? Façam isso, façam aquilo, tá? A ideia é que a gente compartilhe aqui. E aí, galera, eu vou passar para vocês, já está disponibilizado das nossas atividades, 3 questõezinhas. Não é para a semana que vem, vai ser para daqui 15 dias, porque com essas respostas de vocês, a gente a nossa aula vai ser baseada através dessas respostas. Então, todos terão que participar e terão que apresentar, discutir um pouco o que encontrou, tá? Então, não semana que vem, na outra, beleza? Então, o que vocês vão pesquisar aí? O que vocês irão fazer para daqui 15 dias? Não que semana que vem não vai ter aula, tá, galera? Semana que vem vai ter aula. Mas eu não vou pedir essa atividade para vocês na semana que vem, porque na semana que vem nossa aula vai ser gravada. E eu vou trabalhar um tema aí com vocês que não é tão reflexível, a ideia dos cristãos na história. Então, daqui 15 dias, eu vou deixar disponível lá na plataforma. Vocês irão pesquisar, vou pedir o seguinte para vocês. Não é para pesquisar cada um deles. Você vai ficar aberto, tá? Vocês irão pesquisar uma música, ou um poema, ou um filme, ou, tá, gente? Pode ser ou e. Achei essa música e esse filme. Achei esse livro
gosta desse livro e do filme e da música, fique à vontade. Se vocês quiserem falar de todos esses pontos, mas quiser pegar um ou outro, tá? Então vocês irão pesquisar um desses pontos aqui, música, poema, filme ou livro, que trata desse tema um pouco que a gente discutiu nessa aula. Resiliência, superação, a convicção que é a fé, né? E a luta pela vida, beleza? Para daqui 2 semanas, todos terão que apresentar. A segunda atividade, eu já deixei, vou deixar, essa eu não deixei ainda lá na plataforma, vou deixar, também para daqui 15 dias. Eu vou deixar lá como quiz, tá, galera? Vou deixar aberto, então todos terão a resposta de todos, beleza? Então caprichem, tá? Vocês vão escutar essas 2 músicas aqui. Vou ver se eu passo para vocês, inclusive, agora uma delas, que é o Sol do Jota Quest e Dias de Luta e Dias de Glória do Charlie Brown Jr. Já escutaram algumas dessas músicas? Pro, Oi, fala. conta a atividade. Eu já volto, Miguel. Eu vou deixar disponível lá na plataforma, tá? Não precisa copiar Tá agora, não. disponível? Oi? Já está disponível? Ainda não. Vou deixar daqui a pouquinho para vocês lá, tá bom? Fica tranquilo Ô, quanto a isso. Pro, é que eu tava copiando. Ah, tá. Não precisa copiar, não. Pode prestar atenção na aula, eu deixo lá disponível. Tá bom? Assim como esse material. Então, gente, vou retomando aqui. Qual que vocês conhecem? Do Charlie Brown ou do Jota Quest? Ou as duas? As duas? Ah, legal. Os dois, beleza. Da hora que vocês conhecem. Então, galera, nessa segunda questão aqui, vocês irão escutar, Mariana, legal. Vocês irão escutar essas 2 músicas e eu quero que vocês prestem atenção, além da melodia, que é muito boa, prestem atenção na letra, tá? Então vocês vão escutar a letra, tá? Vocês não vai precisar escrever nada sobre a música. Se quiser escrever, não tem problema. Fique à vontade. Mas com base na música, vocês vão deixar uma frase, né? Para os amigos de sala de vocês aí, para vocês mesmos, lá naquele quiz, lá na plataforma, onde que todos terão a resposta de todos. Beleza? Então, escreva uma frase aí de superação, né, direcionada aos amigos que estão passando por algum tipo de dificuldade nessa quarentena. Como vocês colocaram, todo mundo está tendo um pouco de dificuldade, eu também estou tendo. Né? Dificuldade, saudade dos amigos, dificuldade no relacionamento dentro de casa, tô vendo toda hora o meu irmão, tô brigando muito com ele. Cada um, né? Ou tá sendo muita atividade, tá me fazendo mal isso, tô ficando... Cada um, como vocês colocaram aí, né? No chat. Cada um deu o seu breve relato, né? Então, vocês irão escrever uma frase para o colega. O que é interessante? Vocês vão escrever algo, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, você vai escrever algo, você não sabe para quem. Pode ser que eu escreva alguma coisa lá, e essa mensagem que eu escreva, tá? Pode ser as palavras, pode ser um texto pequenininho, uma pequena frase, pode ser um pouco longo, né? Pode ser que eu esteja, por incrível que pareça, eu ajudo a Maria, ou o Vitor, ou o Breno, né? Eu não sei talvez eles estejam passando por alguma dificuldade e o que eu escreva lá eu falo, nossa, que da hora, essa frase aqui, putz, que o Vinícius colocou, nossa, legal, não tinha pensado nisso, entendeu? Então vai ficar aberto para vocês, tá? E a terceira atividade, lembrando que é para daqui 15 dias, tá? Então vocês terão tempo aí. Tá? E a terceira atividade, quero que vocês conversem com os seus familiares, então o pai, a mãe, né, o avô, a avó, o tio, a tia, para quem mora com o tio, né? E aí, uma história, quero que vocês perguntem aí sobre alguma história de superação e resiliência, uma história de dificuldade da família de vocês, que a família, ou você mesmo pode ser, que passou por esse momento. Ah, professor, minha mãe teve muita dificuldade
de engravidar, de me ter, né? A gravidez da minha mãe não foi uma gravidez tão boa por conta de problemas, né? No tempo dos 9 meses. Estou tentando pegar aqui essa gente que vem na minha cabeça. E foi uma superação, porque minha mãe conseguiu, né? E hoje estou aqui, entendeu? Tipo, ou teve uma perca, ou um momento financeiro. Então, eu quero que vocês conversem, é um momento de conversa, de diálogo com a família de vocês. E que vocês, se não sabem ainda, né? Talvez é um momento. Todo mundo tem uma história dessa na família, de superação, né? De, conseguir passar por um momento de dificuldade e tá aí. Beleza? Beleza, galera? Responde aí, se entenderam a atividade? Tranquilo? Pronto. Para daqui 15 dias? Fala, Miguel! Falta. Falta a resposta. Ah, Miguel, é para daqui 15 dias, tá? Não semana que vem, é a próxima. Tranquilos. Ó, Miguel, vou repetir de novo. Ó, não precisa copiar, tá? Porque eu vou deixar lá na plataforma. Então, repetindo. Então, a primeira, vocês vão fazer uma pesquisa sobre música, poema, filme ou livro. Pode ser um, ou se quiser falar de todos, tá? E irão retratar, né, que retrate o tema de resiliência. Um pouco a gente discutiu aqui em sala, superação, fé, luta pela vida, né? O segundo, eu vou deixar para vocês, ainda não está, vou deixar lá um quiz para vocês na plataforma. Vocês vão escutar essas duas músicas que eu deixei ali, que eu vou deixar para vocês, que é o Sol e Dias de Luta e Dias de Glória, do Charlie Brown. Vocês vão escutar essas músicas. Ah, professor, eu escutei outras músicas. Fique à vontade, tá, gente? Eu coloquei pelo menos para vocês escutar duas. Por que eu deixei? Porque pode ser que, pode ser que tenha alguém que fale assim, eu não sei, não conheço nenhuma música que vai me inspirar a escrever. Então, a ideia eu já deixei aí para vocês escutarem essa música, analisem a letra para inspirar vocês a escrever uma frase. Frase é muito técnica, né? Uma mensagem para os seus amigos, tá? E o terceiro ponto é conversarem com seus familiares. Eu sei que já chegou o horário do intervalo, tá, gente? Mas, como é aula gravada, passa um pouquinho. Para conversar com seus familiares aí sobre histórias de superação, tá? Gente, antes da gente terminar, vou ver se, peraí, pelo menos essa daqui eu quero trabalhar com vocês. Peraí, só um minutinho, gente. Está aparecendo o que para vocês? Só eu? Ah, peraí. E agora? Peraí. E agora? O que está aparecendo, Rafa? Pode ligar o microfone aí. Nada? Eu ainda? Você no chat aí. Não está É pra ver só a aparecendo tela. a tela do. É pra ver o que o senhor tá Peraí. vendo. Na internet, é isso? Agora dá pra ver, Agora YouTube. tá aparecendo. O que está aparecendo? Está aparecendo o Charlie Brown? Sim. Vê se saiu o som aí para vocês. Saiu o som? Não. Ah, e o professor então não vai saber fazer, então. Eu queria projetar um vídeo aqui para vocês. Alguém pode dar uma dica como que faz? Da internet? Pô, isso eu já não sei, mas o Cláudio ele consegue passar os vídeos. Peraí. Eu sei que dá. Eu já conversei com o Cláudio. Ó, peraí. Vamos ver agora. Tá muito baixo, tá. Não dá pra escutar nada. Nada? Então, beleza. Então é o seguinte.
E aí? Dá pra escutar no fundo, Não tem? a música de fundo. Tá, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu interromper aqui a gravação. Você está... Só um minutinho. Para a apresentação. Minha carinha de novo. Depois eu preciso ver quanto tá isso. Tá? Então, galerinha, o que, que vai ficar para as próximas aulas aí para vocês, né? Para daqui 15 dias. Essas três atividades, do qual, lógico, além de responder lá na plataforma, é para a gente discutir, tá, gente? Na próxima, daqui 15 dias, a gente vai discutir o que vocês pesquisaram, tá? Então vai ser uma aula, eu quero que vocês aí, mais dinâmico. Lógico, eu acho que tá bem legal a participação de vocês, mas se possível aí, se conseguir, deixe o microfone aí ativado, porque seria legal mais a participação através do microfone para escutar a voz de vocês. E claro, né, a câmera aí para quem tiver aí, para a semana que vem. Beleza? Pessoal, entendido? Professor, você quer que eu Tranquilo? tento colocar a música aqui? Tenta aí, fazendo um favor. Eu vou tirar minha apresentação, tá? Tá. Coloca aí, Rafa, para nós. Pelo menos essa do Charlie Brown. Dá pra escutar? Tá baixinho. Ah, agora tá. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. E amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus. O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tem. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto. E essa é uma canção. Eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. O BH tá morada dos meus sonhos. Todo dia se eu pudesse estar. Vou parar, Rafa. Eu queria passar o vídeo, mas enfim. Então eu vou deixar disponível para vocês escutarem essa música do Charlie Brown e a música do Jota Quest, que é o Sol, que é para ajudar vocês, para dar uma inspirada aí, para deixar uma mensagem para os amigos. Beleza? Então, alguém tem alguma dúvida? Então, pessoal, pode falar, Rafa. Já que a gente tá. Eu não sei se a gente tá tendo mais tempo, mas a gente pode Para mim tá trabalhar tranquilo. mais com aula de discussão, que a gente não tinha tempo em classe. Sim, sim. Do que sentido você fala, Rafa? Tipo, quando você chegava na sala e falava pra gente fazer a rodinha, aí você jogava o assunto e a gente discutia. Uhum. Igual, mais ou menos o que é a proposta daqui 15 dias, né? Que vocês vão fazer Sim. essa pesquisa. Tá, beleza. A ideia é isso. Eu não quero deixar vocês... Eu sei que tá cansativo, gente, é muita coisa. Eu não quero deixar vocês cansados, tá? A ideia é a gente dialogar mais, que vocês façam a pesquisa. Tem horas que tem que ser conteúdo mesmo. Igual semana que vem vai ser uma aula mais conteúdo. A gente vai fazer uma discussão mais sobre os cristãos na história. Mas algumas aulas eu quero trazer essa ideia para vocês aí, tá? Cansados. Quem tá querendo falar? Gente, então a gente, então essas três atividades para a semana que vem, eu reforço o convite do projeto da Pastoral, tá? Não sei, teve alguém que participou? Eu.
Você, Miguel, reforça o convite. Você, Vitor, legal. Vou ver se essa semana eu consigo estar participando com vocês aí. É, reforça o convite da pastoral, gente. É um espaço também, tá, Rafa? Foi bastante gente. Ah, que da hora, que legal, é isso aí. Pô, é essa a intenção, né? Do projeto Fala Coração. Você também, Tainá? Legal. Eu acabei não conversando com o pessoal da pastoral, não soube quem foi, né? Também não é, né? Não é a obrigação da disciplina, né? Não que eu vou cobrar vocês, Ele tá? vai dar de novo, pro. Eu acho que essa semana, né? Quando que é a de vocês, né? Essa semana, não é toda semana? É toda semana, né, pessoal? Alguém aí dá uma... me responde? Gente, é uma pergunta, é toda semana, né? É toda Miguel, é toda... semana. Ah, Miguel. Ah, é toda semana, então... Chat. Legal. Obrigado, Miguel. Então, ó que legal, o Miguel estava falando aqui, os colegas falam. Então participem, né? É um espaço também, né, Rafa? E Né? parte Um é espaço aí de no você. telefone, aí eu deixo ligado. Aí eu deixo Ah, ligado, aí eu ouvo daqui. A fone? pode falar, Miguel. A fone vai ser hoje. Ah, vai ser hoje. Não vai ser amanhã. Pessoal, então a gente fica por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa, pode ficar aqui no espaço da sala, tá? E aí essa aula já vai estar disponível, assim como as outras atividades para daqui 15 dias. Então lembre-se, a resiliência é algo a ser desenvolvido. Todos nós temos essa capacidade de resistir e superar as dificuldades, beleza? Então essa é a mensagem para a aula de hoje. Não é algo que eu nasci com resiliência ou não nasci. Todos nós temos. Fechou? Então, escutem as músicas, façam atividades para daqui 15 dias, conversem com os familiares de vocês aí. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, se cuidem. Tchau. Ô, Isabelle, pode ficar, tá? Eu gostaria de falar com você, Isabelle. Tchau, pro. Tchau, Miguel. Grande abraço.